Olá, gente, bom dia, boa tarde. Vamos conversar hoje com a Jussara Carvalho, deve estar entrando. Acho que ela não é muito de Instagram, não é muito de live. Vamos ajudar ela aqui a conseguir entrar. Tudo bom? Ellen Lima, Maria, Júlio, Mário de Monte. Vou colocar, aliás, o nosso tema aqui hoje, que é SP Art. A Jussara queria falar sobre isso. A gente teve a feira aí que rolou umas semanas atrás. Jussara Carvalho, tudo bom, Jussara? Deixa eu ver como é que eu ponho aqui a Jussara para convidar ela para entrar. E vai aparecer, Jussara, para você um convite. E aí você se aceita, você está dentro. Então, a Jussara trabalha com políticas públicas de sustentabilidade. E vai ser uma conversa interessante, inclusive porque no campo das artes está sendo discutido essa questão de sustentabilidade. A gente tem centenas aí de feiras, de bienais, e aí a gente, né, fica viajando de avião, obras de arte que falam que a gente precisa ser sustentável, né? Então como é que é essa questão? Cadê a Cris Maria, Luzia Veloso, Susan? Estamos aguardando a Jussara aqui para a gente começar essa conversa. Eu estou organizando aos meio-dias, né, meio-dias, terças e quintas, lives para responder dúvidas aí das pessoas que nos acompanham. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda um direct para a gente. Olha, gostaria de fazer uma live. E aí a gente fala sobre feira de arte, sobre mercado, sobre processo criativo, enfim, a dúvida que vocês tiverem aí, que tiver dentro da minha área de conhecimento, a gente aproveita e vai explorando isso juntos, porque às vezes nas aulas, né, nas videoaulas que eu subo às terças e quintas, agora eu estou fazendo como vídeo, e de arte, sobre Jussara, sobre processo criativo, sobre, enfim, a dúvida que vocês... Estou vendo seu computador. Agora sim, João. Você tem que virar a câmera para a gente poder te ver. Peraí. Agora deu. Agora eu te vejo na horizontal, você tem que virar isso. Assim. Bravo? Deu certo. Que Deu. aventura! Faz tempo. Você sabe que eu fiz live assim na pandemia. Depois não fiz mais, esqueci. Sim, sim. E aí, conta, bom, acho que para a gente começar, se você quiser, né, acho que um das coisas que você queria falar um pouquinho era sobre a feira, e aí né, que você veio me perguntar da feira, eu falei, olha, vamos marcar de falar com calma, porque se for responder isso rapidamente, fica muito breve, mas acho que se você quiser se apresentar, se você quiser dizer de onde você fala, o que você faz. Talvez ficar melhor assim, né? Oi, João. Eu fui à feira, né? Bom, eu sou Jussara Carvalho, eu sou engenheira de formação, engenheira química, mas nunca atuei como engenheira química, sempre como ambiental, sempre trabalhei na área ambiental. Em todos, sempre também ligado ao poder público, mas já trabalhei em várias temas. Ambiental é muito amplo, né? Então eu já trabalhei com bastante coisa desse ambiental aí. Eu trabalhei inicialmente com controle de poluição, depois eu trabalhei na gestão, depois que eu entrei na gestão, eu fiquei trabalhando na gestão, né? Gestão de recursos hídricos, depois políticas internacionais, foi aí que eu comecei a trabalhar com mudanças climáticas, e hoje estou numa assessoria de mudanças climáticas e sustentabilidade na Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que agora mudou o nome, que é uma Secretaria de Estado, né?
Eu já trabalhei no Estado, trabalhei no município, trabalhei como CEO de uma entidade global, que também trabalhava com municípios e sustentabilidade e mudanças climáticas. Então, a minha área ficou nisso daí, né? E eu fui na feira, no SP Arte, e queria muito ouvir você falar da SP Arte. Gostei muito de ter ido, né? Mas queria ouvir os seus comentários, o que você achou, enfim, né? Que trajetória interessante a sua, da climática deve estar bem dinâmica ali, bem Deveria, intenso, né? né? Porque Deveria. deveria, não está respondendo à urgência. Ah, não responde, né, João? A gente tem informações sobre as mudanças climáticas e sobre o que causa as mudanças climáticas e, portanto, a necessidade das nações se unirem para tomarem ações contundentes, isso desde o fim dos anos 80. Então, quando nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a primeira conferência da ONU, em 92, que foi a ECO 92, foi criado o IPCC, que é aquele órgão que reúne os pesquisadores mais proeminentes do mundo para estar sempre atualizando em que situação nós estamos e tentando mobilizar as nações para que tomem as devidas ações, né? E aí a gente tem as conferências da ONU que acontecem anualmente com esse sentido de mobilização Que é a COP. das nações, né? Que são as COPs, exatamente. E, bom, faz quantos anos que nós estamos, né? Então, agora, quando acontecem acidentes como esse que aconteceu em São Sebastião, e que sai todo mundo correndo, desesperado, quer dizer, é crônica de coisas anunciadas, né? De desastres anunciados, estão sendo anunciados há muito tempo, né? Então, eu achei bem interessante aquele artigo que você me mandou, porque é justamente uma briga de poder mesmo, né? De classes, de quem tem os meios de produção e de quem não tem, né? É bem isso mesmo. Não é simples, né? Parece simples. Porque você fala, nossa, mas se está tendo mais catástrofes, se as pessoas estão morrendo mais, está evidente isso, né? Por que não atuar, né? Mas é complicado, bem difícil. Sim. Isso é muito discutido na arte, assim, no Brasil eu vejo menos, mas internacionalmente tem muitos artigos sobre essa questão da sustentabilidade na arte, né? Porque a gente vê, né, a gente tem, a última vez que eu contei, acho que era em torno de 300 entre feiras e bienais, né, que são eventos de grande porte acontecendo anualmente, né? Então é uma média de um por dia. Então, eventos que muitas vezes têm 100 galerias ou que você tem centenas de artistas e são eventos internacionais, né? Onde voam a arte vem de vários lugares do mundo. Então, se você tem, né, pegando um número assim, né, que hoje eu não sei qual que é esse número, mas assim, uma ordem de grandeza assim, que seja 300, né? E todos esses você tem né, obras vindo de várias partes do mundo, às vezes são, né, 30 países, né, às vezes feiras 10 países, a Bienal às vezes é mais, né, então você chega num lugar onde você vê artistas falando sobre essa questão do meio ambiente, mas as obras chegaram lá gerando uma pegada ambiental, gerando uma... Então, tanto que alguns artistas eles estão notando essa incoerência e você vê menos e menos, né? Os artistas estão falando, Exato. não faz sentido eu pesar para chamar atenção para esse assunto, né? É verdade. Isso a gente passa também nas COPs, né, João? Vai 30.000 pessoas para um lugar, obviamente, com o transporte de avião e tudo mais, você tem uma carga de gases de efeito estufa que é lançado nisso, para, se você for pesar bem, muito pouco resultado, né? Então, isso a gente tem também. Mas eu fui fisgada pelo seu curso pela obra do Olafur, daquele relógio de gelo, né? Porque a hora que eu vi aquela obra, eu falei, gente, faz 20 anos que eu estou tentando falar de mudanças climáticas para explicar para as pessoas, para tornar fácil de entender, e ele faz uma obra maravilhosa dessa, né? Que só por existir
assistir, mesmo que ele tenha gastado muitos gases de efeito estufa, levando os blocos de gelo sim. e tudo mais, mas é uma obra que chama muita atenção. É, Isso eu já ouvi esse precisa questionamento. de explicação, né? É muito... Às vezes, quando eu converso com o pessoal de ONGs ou com pesquisadores, com acadêmicos, eles falam que às vezes né, o papel da arte é esse, né? Você sensibilizar, porque às vezes você tem uma causa, mas se essa causa ela é só, ela não tem um procurando apelo, o melhor lugar. Perdão, você não pode gera falar. engajamento. Né? É, E o engajamento, a arte engaja, né? A arte tem esse papel de engajar, então acho que é importante né, que estejam próximos aí as ONGs, os think tanks, os pesquisadores e os artistas, porque né, o artista comunica uma coisa de uma forma que engaja, você engajar com um artigo acadêmico, você engajar com um estudo de caso. muito mais difícil, né? Interessante. E tem outros aí nessa sua área ambiental. Tem outros aí, tem vários artistas trabalhando com isso. Eu E tem gostei do artistas Ibrahim Mahama também, né? Que achei muito, sensacional. muito. Sensacional. E o Cooking Sections, tinha uma artista na Documenta que ele criou uma espécie de discurso como se fosse vindo de um pedaço de terra. Então era né, um pedaço de terra falando, olha, eu não aguento mais ser Olha, plantado, é muita. obrigada. E eu falo, é demais, é muita colheita, é muito trator, eu quero descansar um pouco, dá para ter um ano sabático, alguma coisa. Se eu pudesse, eu sairia daqui para ir para outro lugar, mas eu sou um pedaço de terra, eu não tenho como ir para outro lugar. Que bárbaro, que bárbaro, né? A gente ficava lá assim, porque entendendo o lugar de fala, da onde vem aquela narrativa, e o lugar de terra com uma personalidade, um grande roteirista. Né? Aquilo me pegou, eu não consegui localizar depois quem que é, eu precisaria pegar a planta Muito lá do... legal, muito legal. É a chácara que quer, né, é o loteamento ali que quer fugir, né? Do ser humano, né? Do Não abuso, né? concorda nem com o loteador, né? Eu não quero estar aqui, né? Muito bom. É, e tem alguns trabalhando isso de uma forma mais indireta, né? Tem uma artista com quem ela participou de um dos meus eventos e depois disso eu fiz uma live com ela, uma chinesa chamada Iris Long, inclusive ganhou um prêmio importante aí na época, e ela trabalhando com a questão do blockchain e do capitalismo consciente. Então, para a gente começar a se educar, que a gente não pode simplesmente ter, a gente precisa ter um pouco mais de troca. Ela criou acho que era um grupo de 10 artistas, e cada um com 10 obras, blockchain. E aí, se Muito você tem legal. 10 obras, eu tenho 10 obras, se eu quero ter uma sua, eu tenho que abrir mão da minha. E tem que ter uma troca. Você não pode simplesmente acumular, para Que você legal. ir educando que não é aquilo que tem fim, e que para você pegar uma coisa, você tem que abrir mão da outra. Né? E aí Que legal. isso é um trabalho indireto sobre esse capitalismo consciente, a questão da... Mas me fala, qual que foi, antes de eu comentar, quais foram as suas impressões da SP Art? É, é uma utopia, né? Só para encerrar sua fala anterior. Eu acho que a sustentabilidade, a neutralidade de carbono, tudo são utopias, né, João, para a gente seguir, porque tem muitas diferenças, né, a serem tratadas. Eu fui na SP Art, vou te falar que eu achei assim de cara, achei bárbaro, ambiente bárbaro, né, como os ambientes de arte são, com características muito específicas, né, pessoas diferentes, roupas, muito branca e muito rica, né? Como todas também, né? Tinha assim poucas pessoas negras, algumas trabalhando em algumas galerias e poucas também usufruindo naquele horário que eu fui, né? Então, eu até fiquei pensando isso para conversar com você, João, porque eu vi algumas pessoas usufruindo, tentando entender, e dava para ver que o ingresso foi caro para aquelas pessoas estarem ali, né? Então, como é que a gente pode pensar em ser inclusivo e mudar um pouco esse público, né? Trazer mais gente para poder fazer
parte desses 3%, né? Eu fiquei pensando muito isso. Tinha indígenas também, tinha uma galeriazinha ali, um de venda mesmo, né? De utilitários, de bancos indígenas lindíssimos que eu achei. Mas, assim, a minha primeira visão, que eu dei uma passada, um olhar assim, foi esse, né? Falei, bom, é isso, eu estou numa feira de arte, a arte é elitista, e é isso aqui que eu estou vendo, e que é lindo, é bárbaro, as pessoas super descoladas, roupas maravilhosas, tudo mais super descolado, mas é isso, né? E depois as obras, gostei de algumas, eu nem sei se eu vou saber te falar, porque eu não anotei o nome dos artistas, né? E eu achei que eu tinha fotografado e algumas não saiu o nome dos artistas. Mas uma delas que me chamou a atenção, você mostrou na exposição do Nelson Lerner, né? Que você fez Sim, um vídeo esses terça-feira dias. que abriu um novo É, espaço. é uma que chama Eu Pertenço. Tem um monte de carinha de macaco, né, de batom, tudo, e tem um espelhinho no meio. Achei muito legal. Eu gostei de várias obras, na verdade. Não gostei de várias também. Encontrei algumas que eu já conhecia também. Mas achei, assim, eu nunca tinha ido, João. Eu gosto muito de ir a museus, eu gosto de arte moderna, de arte contemporânea, mas, assim, é aquele gostar de gostar pelo sentido, né? Não de tentar entender. Então, eu acho que o olhar contemporâneo está me trazendo esse outro universo que amplia muito, que é você ir além daquele conjunto de cores, daquele conjunto de formas, que para você diz alguma coisa, né, muito até inconsciente. Então, eu achei bem legal, gostei muito de ter ido. Fui sozinha, que era para poder me dedicar, e até dei uma procurada lá, ver se eu te achava, mas não te achei. Eu fui 2 dias, mas eu fiquei muito correndo assim de um lado para o outro com pessoas e tal. E bom, acho que essa questão, né, de você falou que é um evento muito branco, que é um evento exclusivo, né? A, a SP Art é um evento comercial. É, Se a gente vai numa feira de sim, relógios, a gente não espera que a feira seja inclusiva. As pessoas estão lá para comprar é. relógios, relógios são caros, né? Então, É, isso foi uma coisa que eu ficava o tempo inteiro falando para mim, sabe? Não é um museu, você é, está numa feira, né? não é um Lógico, as museu, pessoas não estão é uma, olhando para comprar. não É, é um evento comercial, e é um evento comercial onde eu chutaria que os preços começam em R$ 20.000. Acho que dificilmente se encontra uma ou outra coisa, assim, mas pouquíssimo. Acho que os preços você começa a ter coisa interessante, 30, 40, R$ 50.000 para cima, né? Então não é uma, né? Alguns artistas iniciantes, assim, que eu gostei tudo aí, né, os preços. Até você tem gravura, você tem galerias menores, às vezes galerias de fora, que, né, talvez tenham coisa assim de R$ 5.000, né, mas de todo jeito é um ticket alto e é um evento claro, comercial claro. orientado para pessoas que estão, né, os galeristas estão lá para vender, os artistas são expostos lá, querem ser vendidos, então é um evento, então não, eu não sei se né, acho que se essa conversa assim de, de inclusão, né, se a gente quisesse que ela fosse menos branca, acho que é toda uma conversa estrutural para Ah, é que verdade. para que o país tenha mais pessoas com possibilidade de Com participar como acesso, né? artista, Com de acesso. ser É, galerista ou ser colecionador de outras, né, de várias, né, que seja um público mais diverso dentro dessa área de poder aquisitivo. Aí é uma conversa mais estrutural, é. assim, né? E eu tive um cara que me tocou bastante, que é um rapper assim da periferia, que um dia ele virou para mim e falou assim: meu sonho é ser o primeiro marchand negro, e eu queria que você me mentorasse. E aquilo me tocou bastante porque é uma, né, se eu parar para pensar como é que ele começa, por onde começar, é uma coisa, porque já é difícil para os brancos, porque é uma coisa tão elitista, assim, é uma coisa tão, né, assim, só eu tinha quando eu estava trabalhando com isso em Londres, né, às vezes eu tinha uma amiga que ela era suíça, já falava 9 línguas, já era filha de grandes colecionadores locais, já tinha doutorado, e está trabalhando no mercado de arte. Então, quando você entra já num ambiente, por ser um
um assunto relativamente interessante e charmoso, assim, você tem as pessoas das grandes famílias todas querendo participar nesse assunto, todas querendo estar lá. Então, quem não tem essa grande vantagem de nascimento, você está entrando para competir, né? Eu tinha uma outra amiga em Londres, era filha de um dos grandes lords lá, trabalhando nas artes. A outra, se você pega muito desses, né, milionários de Microsoft, essas coisas, muitas pessoas interessadas nas artes. Então, quando você chega, você até, né, se você já tiver né, eu já tive muitos privilégios, assim, ainda assim é muito desafio, porque é muito fechado. É muito, até para quem, né, já é branco, até para quem morou fora, até para quem fala inglês, fala francês e tudo, ainda é muito batalhado, porque é um ambiente muito de pessoas que as famílias já ajudaram nas formações, e são formações caras que dificilmente você tem o dinheiro de volta, né? Ou você investir US$ 100.000 num MBA para Claro, você ir trabalhar no claro, banco, o banco te dá claro. né, aquela entrada. Tudo. Agora, se você investir US$ 100.000 num MBA, num mestrado, numa coisa em arte, como é que você vai ter isso de volta? Pura sorte. Então, então tem uma. Por outro lado, é muito possível, assim, né? Eu acompanhei um pouquinho algumas jornadas, assim, né? Se você pegar a Linda Quebrada, né? Que estava agora no BBB, essa travesti super inteligente, famosa e tal, né, assim, o mundo contra ela por questões né, de pessoais, assim, de ser travesti, por questões né, de periferia, o mundo contra ela, e ela estava numa sala de destaque da SP Art uns anos atrás, né? Então Olha que legal, hein? então dá para fazer assim, você pega o Cripta de Jean, ali, né, o artista da periferia de Osasco, pichador e tudo, assim, numa situação super humilde, super precária, ele vai lá e desenvolve um discurso, e lê, e batalha, e tudo, e vai cavando. Então, é muito... Eu acho que é uma cavação mesmo, tá certo, porque não é fácil, É, né? É um ambiente já muito bem definido, então esses artistas, como você falou na última aula, não, na aula do Ibrahim Mahama, que você falou, puxa, ele parece que foi rápido, né? A partir do momento que ele fez tal trabalho, ele é, apareceu, né? Ele começou a aparecer, foi rápido. Mas tem esse turning point aí que ninguém sabe como é que funciona, né? Mas é, é um, isso. é um Né? sistema que depende de pensamento fresco e de novidades e para se manter de pé. E muitas vezes a novidade vem de alguém que está olhando de fora. Então, e que está disposto a fazer esse jogo, né? Então, tem gente que está disposta, tem gente que não. Né, é um jogo muito específico, assim, em termos de relacionamentos, em termos de conhecimento, em termos de dedicação, né? Quem trabalha com arte trabalha de manhã, de tarde, de noite. Né, a gente não tem vida pessoal. A vida pessoal acaba sendo com um artista, com um colecionador, assim, é muito o tempo que você tem livre, você está estudando, porque é uma mistura de empreendimento com, enfim, com posicionamento intelectual, de pesquisa, assim, é uma coisa assim, enfim. Então, agora, um comentário curioso foi, né, que veio de um tio meu, ele falou, puxa, a Bienal é de graça. E está todo mundo querendo. A Bienal tem um time muito bem treinado de educadores, Ah, que legal. gratuitos. Então, a Bienal é de Que graça. legal. A Bienal tem um time de educadores. É só você chegar lá na Bienal e falar, olha, quando que é a próxima visita guiada? Olha, tem alguém disponível para me explicar essa E tem, obra? lá também tinha, né, visita guiada, assim, não sei se era visita guiada ou se eram os donos de galeria que contratavam as pessoas para guiarem para específico. Eu fiquei com essa dúvida, se eram obras específicas ou se era uma visita guiada, assim, em geral. Acho que tinham visitas guiadas oferecidas por algumas galerias, ou alguns advisors, alguns curadores, mas você vê uma ou outra. Assim, na Bienal você chega e você tem grupo atrás de Bastante. grupo, você tem uma rede de É educadores, eles legal. estão bem preparados, eles começam a se treinar
meses antes a estudar as obras, a ter acesso aos materiais, ter todo o material educativo. O educativo da Bienal é muito legal. Assim, eu tive pessoas do educativo da Bienal trabalhando comigo. Eu faço as visitas guiadas da Bienal, porque eles têm o conhecimento de quem está lá estudando Ah, isso por mais. ótimo saber. Legal mesmo. Legal. É E gratuito, vem é só bastante chegar. gente também, né? Muito, Isso é muito. legal. Muito. Então, meu tio estava falando, por que o pessoal está tão louco para ir para a SP Art, onde você paga R$ 70 para ver um evento comercial, onde a arte é toda orientada para o comércio, então o que é né, sem juízo, assim, é uma coisa, é algo interessante, esse olhar do colecionador, esse olhar é um olhar interessante, mas por um outro lado é um tipo de arte muito específico para ser É, comercializado. Quando você vai na Bienal, você não tem amarras. claro. Né, você tem instalações gigantescas, você tem arte efêmera, você tem um monte né, de É. coisas que você... Então, Eu e a Bienal... fiz muito essa confusão. Eu fiz muito essa confusão. Então, eu esperava que eu fosse ver instalações, né? E aí, quando eu não via, daí eu lembrava que eu estava no SP Art, que É, era um evento, né? Então, toda hora eu tinha que estar me lembrando que eu não estava num evento de exposição. é. Mas, A aprendendo, maioria do que está né, lá João? aí à medida que você vai, eu tenho que saber o que esperar, né? E É, você vê o que cai no gosto do colecionador, é muito interessante. O porquê eu que é imagino, aquele... você atende quem? Você falou que foi lá 2 vezes, tal. Quem que te procura? Sim, quem me procura muitas vezes, né, tem algumas situações, assim, uma delas, né, a pessoa agora, né, me apresentaram, né, um cliente novo e ele está, né, juntando... Colecionador. Eu não sei, acho que ele comprou a casa do lado, está integrando as duas casas, está com um monte de parede disponível, a casa fica nua, né? Se você não tem obras na parede, a casa fica sem tempero, assim, fica assim. E aí ele quer colocar coisas na parede, e aí como eu estou sempre estudando isso, circulando, tudo, a pessoa tem o trabalho dela, está super ocupada e tudo, então para ela Claro. chegar na FPArt e saber discernir o que vale a pena, não é fácil. Se eu vou numa Ah, feira de vinho, se eu vou que numa feira... legal. Eu não sei chegar numa feira de vinhos e ir direto no melhor. A Claro. chance de eu pagar exagerado, comprar coisa errada, tudo é muito grande. Então ele vem e me contrata para eu falar, olha, isso é um artista interessante, isso é uma galeria interessante, essa galeria é boa por causa disso, esse perfil de obra você compra aqui, você não compra ali, esse preço está justo, aqui você vê a autenticidade desse jeito, aqui não Nossa, precisa se preocupar. que bárbaro. Uma super consultoria, assessoria, né? É Muito esse tipo legal. de assessoria que né, uma cliente chegou e falou, olha, quero fazer uma parede de nus. Aí eu falo, olha, SPArt, você vai ver algumas coisas assim, mas talvez não seja a SPArt para Claro. você. Chega um É. outro cliente, está montando, né, uma coleção com artistas jovens, assim, né? Ele tem uma garagem muito grande, né? A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Com Então certeza. você tem pessoas que estão montando uma coleção para colocar na garagem, né? Então e aí fala, olha, João, o que você encontrar de artistas bacanas ali abaixo de R$ 20.000 que estejam Nossa, começando, que você acha que é que legal, bárbaro. traz e a gente... E aí é uma das coisas, como eu estou sempre pesquisando e tem uma sinergia ali com o curso, né? Porque o curso exige muita pesquisa, então eu vou ficando com uma musculatura de pesquisa bacana. Então eu consigo pegar artistas onde tipo a gente compra em março, em abril ele é convidado para uma individual na França. Aí Nossa, que legal. aumenta o Nossa, claro, prestígio, tudo, né? A gente claro. compra em fevereiro, acho que foi fevereiro do ano passado, em maio ele está na capa de uma revista Nossa, importante. João. Então é isso Isso que o é meu, bárbaro, meu né? papel é ver antes o que vai ganhar, e aí eles me contratam e pagam uma comissão por isso. Legal, legal. Bem legal. Bem gostoso, né? É um trabalho gostoso, porque além da sua pesquisa, você concretiza a compra, né? Quer dizer, concretiza dos dois lados, para o artista e para quem está colecionando, enfim. Tem Bacana, coisas gostei. muito. Eu tenho um cliente, alguns assim, onde eu montei a casa inteira, né? Então eu chego na casa, não tem nada na parede, tem tipo uma foto do bisavô e um pôster que Nossa, que ganhou na minha delícia, área de não? trabalho, tá assim, a casa inteira vazia. E aí você vai ao longo de 1 ano, 2 anos, né? Porque às vezes a pessoa chega, ela quer ter a casa pronta na semana seguinte. Eu falo, olha, o melhor jeito de perder dinheiro.
vamos aos poucos. Porque você tem que ir desenvolvendo gosto, estudando um pouquinho, esperando as melhores coisas virem ao mercado. A gente vai, aí passa 2 anos, você chega e você vê a curadoria toda na parede, tudo isso é muito, Legal, muito legal. né? É, Claro. isso é muito Muito bacana. bom. E às vezes passa 1 ano, 2 anos, e a pessoa fala, puxa, paguei 70 mil, agora vale 200. Aí né, Sensacional, sensacional. E o que você viu lá na SP Art que você achou bem bacana? Que obras ah, tinham lá, assim, que chamou a atenção, né? sim, sim. Então, acho que foi uma SP Art mais assim normal. Acho que a SP Art do ano passado foi muito corrida, porque tinha uma demanda reprimida e uma vontade de sair, de ver arte, de ver pessoa, de abraçar a pessoa, o meio da arte é muito social, né? Você vai caminhando e todo mundo se conhece, Desespero. é um clube, né? Muita gente até entra para a arte para entrar para esse clube, assim, é muito divertido isso. E essa feira foi uma feira mais normal, acho que tinham coisas boas e tinha atividades, mas não foi intenso como no ano passado, né? E acho que eu vi algumas situações ali que me, que me interessaram. Assim, tinha um jovem, acho que com 27 anos, Antônio Tarsis, na Galeria Fortes da Loia, que, né, algumas obras assim me impressionaram bastante. Então ele pega um carvão e aí ele vai e lapida, trabalha o carvão, coloca o carvão dentro de uma caixinha de fósforo, mas ele faz isso com né, tipo, sei lá, 1.000 caixinhas de fósforo. Então você olha essa questão do carvão, essa questão do meio ambiente, essa questão da queima e essa questão da escala e do individual, assim, um artista muito jovem que tem uma sensibilidade para traduzir conceito em estética com muita maturidade, assim, foi muito sim, não me impressionou, tudo vendido e vendeu na hora, assim, foi um sucesso, porque Ó, que o, bárbaro. o meio, né, tem muitos artistas reclamando que não tem galerias, que não tem muitas vezes quando os artistas não têm galerias é porque eles ou não tão prontos, não são profissionais, não tão bons, ou é porque eles não sabem se apresentar e de alguma forma entrar no sistema, porque as galerias fazem 10 feiras por ano. E você ter estoque para 10 feiras por ano, e às vezes você ter estoque para programas de exposições em 2 ou 3 espaços, é uma coisa que as galerias estão atrás. E tem um Ó. monte de espaços novos, então as galerias estão sempre de olho. Se tem algum artista bom, ela pega. Interessante, né? É, Quer dizer, e se, tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo, né? super. Porque há essa necessidade do frescor, né? Do contemporâneo também, né, João? Você tem muitos colecionadores que falam, olha, você tendo uma coisa interessante, você me mostra. Então, o que acontece? Quando você tem uma coisa interessante, você tem uma potencial transação. Então, Claro. você fica de olho para saber o que tem de interessante acontecendo. E se não, né, a maioria dos artistas que vêm para mim e reclamam do sistema e tudo, quando eu falo, mostra o trabalho, eu olho o trabalho e vejo que a pessoa não está pronta. Sei. Mas se o trabalho tá pronto, se ele tem algo de novo realmente, e sobre o olhar de quem trabalha com isso, não é sobre os olhares dos vizinhos, dos amigos, da família, né, Ela. o olhar que trabalha com isso há 20, 30 anos, que passou 10, 12 anos se formando nisso, né, e realmente tem um olhar para isso. Quando tem um artista que tá organizado e tudo, muitas vezes tem poucos casos, assim, mas as galerias em geral pegam, né? Então você vê, eu acho que esse Antônio Tarsis é acho que tinha um que eu já estou comprando alguns anos ali para os meus clientes, que eu gosto bastante, é um chamado Bruno Novelli, e ele resgata um pouco essa tradição meio desde Rousseau até Tarsila do Amaral, né, então ele pega uma Tarsila contemporânea feita por um jovem, mas que traz essa questão das lendas da floresta, e com um pintor de grande qualidade, que mistura uma pintura meio expressionista com uma pintura stencil, com um estilo tropical, com cargas com a materialidade da tinta, assim, é muito, né? Acho que eu comprei umas 6, 8 obras dele para clientes, assim. Acho bem bacana. Tinha, tinha vários. Que mais que eu vi que me interessou?
tinha uma artista que era, como é que é o nome dela, que eu fiquei, tô tentando ver aqui para você, e o, achei, é Nilda Neves, que foi uma artista que estava com, aliás, eu vou ver se eu passo no sábado para ver a exposição dela, e parece que na exposição dela, tipo Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Luiz Erbini, os grandes da pintura contemporânea foram pessoalmente ver a exposição dela. Então, que legal. quando você tem uma artista onde você tem esses caras, essas pessoas que entendem muito indo prestigiar, é um sinal de, né, você tipo, para o que você está fazendo e vai ver, né, como você ter o Caetano Veloso vendo no show de um jovem cantor, você para o que você está fazendo e fala, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo ali, que é bem interessante, né? Então essa teve assim grandes figuras ali indo para ver a exposição dela, e tinha, acho que mais dos já super consagrados, tinha um Burle Marx, acho que da década de 40, que estava, que é dificílimo, a maioria dos Burle Marx que a gente vê é década de 80, né, você tem um Burle Marx assim da década de 40, é muito legal. Que mais? Tinha alguns espaços muito bem pensados, tinha no setor ali dos modernos, né, quando você sobe a rampa ali naquele primeiro setor, tinham dois espaços, um do como é que ela chama aquela galeria aliás, eu tenho até acho que eu tenho até o negócio deles aqui ainda, chama Marco Zero. Eles pegaram um curador bacana, o Germano Duchat, para fazer um espaço inteiro dedicado ao Montes Magno. Então, acho que quando, né, uma galeria pega e dedica a um artista e pega um curador para construir alguma coisa, isso é legal. E teve algo que me impressionou bastante também, eu achei muito especial, foi uma galeria Mapa, eu gosto muito dele. Ele pegou obras do Mário Schemberg. O Mário Schemberg era um cientista, um físico, né, um gigante ali, muito importante. E fez algumas poucas obras na vida, ele conseguiu essas poucas obras, expôs no espaço, e as outras obras que você via na exposição dele eram de artistas sobre quem o Mário Schemberg tinha escrito. Então, é uma curadoria a partir do olhar do Mário Schemberg, e ele apresentado como artista também. Isso eu achei muito especial. Muito legal, muito legal. Achei muito. Então, tinham vários destaques, assim, que eu não sei se agora, que já passou um pouquinho, e de cabeça... muito grande, né? Diversidade também. Legal. Queria mesmo saber o que você tinha visto de especial, porque muita coisa, né? Muita coisa. Eu não vi, eu adoraria ter visto essa do Mário Schemberg, por exemplo, não vi. Essa do Mário Schemberg estava ótima. Tinha obras do Macu, esse coletivo indígena, acho que é do Amapá. Eles tinha obras deles na SP Arte. E que mais? Tinha um monte de coisa assim, aí eu vou vendo e vou mandando assim para os interessados. E que mais? Eu achei bem bacana, assim. Foi um dia que choveu, eu fui, nossa, estava chovendo tanto, tudo entupido lá, mas achei bem bacana mesmo, bem bacana. Ficou muito acho que era sábado e domingo, estava esgotado. Os ingressos pagos e os convites, os dois estavam esgotados. Nossa, é verdade? Eu fui numa sexta-tarde. Você deu
sorte. Foi um estresse, assim, porque acho que foi sábado, tipo, 11 da manhã, eu fui ver as mensagens, tipo, eu tinha 12 clientes querendo ir, quando eu já sabia que estava esgotado, Sim. meu ingresso estava... Aí eu comecei a ligar para a feira, para as galerias, não sei o que, para conseguir. Eu consegui tirar da cartola, assim, 12 convites para os clientes poderem ir, para senão você, né, a pessoa querer ir e não ter acesso. E eu trabalho Nossa, imagina, uma feira aí. Legal, sim. de última hora. E acabei não indo, tinha alguns amigos que eu queria levar, familiares e tudo, eu acabo trabalhando assim de um para o outro. Várias pessoas do curso que me abordaram lá e eu conversei, mostrei algumas coisas. Ai, que Então, bacana. tem algumas pessoas do curso que, enfim, que se interessam no mercado, que compram algumas coisinhas. Então foi interessante encontrar algumas pessoas do Bem, curso. bem, bem legal, bem legal. É, eu gostei bastante. Eu dei uma fugida assim no meu trabalho na sexta tarde para ir lá ver e também fiquei buscando assim relações, né, daquelas obras artísticas com a questão, por exemplo, de mudanças climáticas, que é uma questão tão premente, né? Onde que está essa questão, né? Para quem que isso é importante, né? Quem que fala disso? Tem alguns artistas que falam, como você mesmo iniciou o nosso curso com um artista que falava isso, né? Mas, assim, pela premência, pela urgência, né, João, tinha que ter mais gente falando, né? Sim, Tinha que ter bem sim. mais gente falando. É, E, e a Ana perguntou qual que eu compraria na SP Art. Eu acho que eu compraria essa Nilda Neves, acho que eu gostei, acho que eu eu compraria. até abri a página dela aqui para ver. Legal, gostei. Acho que eu compraria Bruno Novelli, acho que eu compraria o Antônio Tarsi, se tiver a obra certa. Acho que eu vi um cara, um Vinícius Guerrain na A Gentil Carioca, que assim, logo nas primeiras horas eu vi uma obra que eu gostei, eu sabia que meia hora depois ia estar vendido, mas eu teria comprado eu vi uma obra do Vinícius Guerrain, achei muito um grande pintor, assim, um pintor assim, pinta muito e sabe assim, escolheu ele, não só ele pinta muito bem, mas ele tem um assunto quer ver, eu até tinha aqui a explicação da obra que ele pintava e colocava isso tinha uma pegada assim, com uma pegada ambiental assim indireta, não tão direta que nem o Cooking Sections, né? Não tão direta como você tem alguns. E acho que mais direto assim, eu não sei se como, e é uma das razões que eu faço o curso, né? Porque o curso me permite nutrir o meu desejo de pesquisa e minha curiosidade além do mercado. Porque se você pegar uma obra do Cooking Sections, né, quem compra? O Cooking Sections né, as obras dele. Você fez a aula do Cooking Sections? Né? São Foi bem obras, né, legal. uma loja conceitual, né, uma estrutura de mesas em cima do mar. Então, eu acho que Que legal. me permite alimentar minha curiosidade, minha inquietude com coisas sem as amarras do mercado. Né, se eu fico, né, eu adoro esse trabalho assim que eu faço com colecionadores de CI, garimpar, investigar, ver o que tem novidade, tudo. Mas às vezes eu falo, puxa, mas e além de coisas que deem para colocar na parede, ou com uma escultura para colocar no jardim ou em casa, o que tem de arte imaterial, o que tem de arte digital, o que tem de arte postal, o que tem de arte coletiva, esculturas efêmeras, essas coisas todas que eu falo nas minhas lives, que eu falo no curso, é todo um segmento muito interessante da arte que às vezes não entra no mercado assim com tanta do mesmo jeito. Então é uma forma de eu trazer, né, ter esses dois mundos presentes. Eu acho você muito generoso, sabe, João? Porque essa sua curiosidade, ela te leva para tantos lugares, né? E você traz uma seleção dessas coisas para a gente no curso que é bárbara, né? É única mesmo, é bárbara. Pessoas, artistas muito diferentes, de lugares muito diferentes, né? Realmente que mexem com a gente. A própria forma de você conduzir a aula com as perguntas, eu acho que é uma coisa que tira a pessoa do passivo, né? Você não fica só assistindo,
né? Mesmo que você não fale nada, você está sendo perguntado, você está sendo provocado a interagir com aquilo. Então, eu acho muito bacana mesmo, muito bacana. Eu vou seguindo a minha própria. Eu tive uma aluna que fez algumas aulas, que era consultora e acabou se tornando amiga e tudo, a Silvia, de Sorocaba, né? Eu tive um grupo de Sorocaba que se organizou para me levar para lá mensalmente, quase por um ano, para dar aula presencial antes da pandemia. E muitos deles ficaram amigos depois. E aí ela falou, João, eu teria curiosidade de ver um documento onde você coloca as perguntas que você se faz em relação à arte desde criança. Porque a inquietação vai mudando, né? Então, tipo, sei lá, com 10 anos de idade, eu fui lá e coloquei as coisas que me intrigavam muito, era falar, nossa, eu posso fazer meu próprio papel? Isso era uma coisa, quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, eu posso pegar minha calça jeans, rasgar, colocar no liquidificador, ir na banheira, colocar ela, encher a banheira, colocar essa polpa e vir com uma peneira, pendurar esse negócio na peneira. Fazer uma Eu posso fazer meu próprio papel? E se eu fizer meu papel disso? Então, as perguntas que eu me fazia eram mais técnicas, eram mais de execução, assim, de possibilidade de suporte e tudo. Aí eu pegava artistas discutindo sobre o tipo de preto, que o Rubens tinha tantos tipos de pretos, Velázquez tinha tantos de pretos, aí eu falava, nossa, mas preto para mim era um só, né? E de repente um artista inventou 26 tipos de preto, um mais sintético, um mais orgânico, um mais isso, um mais aquilo. Aí eu ficava, e aí vai evoluindo até que eu, né, chego em Paris e fico deslumbrado, né, de poder ir no Louvre, poder ir no Museu d'Orsay, poder ver essas coisas. Então as perguntas que eu me fazia era muito, mas qual que é o lugar do Brasil, né, sendo que a França é tão incrível, então era muito uma coisa de identidade nacional, de identidade histórica e de tudo. Aí chego na Inglaterra e começam a me perguntar um pouco dessa coisa do colonialismo, do imperialismo cultural, né, dessas miscigenações. Então aí eu fiz essa apresentação para ela e aí a minha curiosidade vai mudando, eu vou buscando coisas para tentar responder minhas próprias perguntas, e aí, à medida do possível, eu faço um recorte para compartilhar com vocês. Né? Pois é, a gente que ganha com isso. Ô, João, o que você acha da arte brasileira, né? Como você falou, tem vários Brasis, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande no país, né? Muito. Até onde consegue chegar, esses artistas conseguem? Chegam longe. Tem muitos artistas brasileiros respeitadíssimos aí pelo mundo. Então, você pega Ernesto Neto, tá no mundo inteiro, Laura Lima tá no mundo inteiro, você tem um monte de artistas aí que estão no mundo inteiro. Acho que tem o Márcio Galan, a VAF, dá para fazer uma lista aí de artistas brasileiros que estão super reconhecidos no mundo. E se você pensar com a diversidade, eu acho que está aquém do que poderia ser. Se você pensar um país com 26 estados, cada um completamente, né? Você vai para a Bahia, você vai para o Pará, é completamente diferente. Você está em São Paulo, você está no Rio, você está é muito. E todos eles, acho que tem uma coisa que eu sempre falo, assim, né, às vezes o pessoal fala, o brasileiro não gosta de arte. Eu falo, deixa eu contar minha experiência em Miami e quero ver se você vai ver se o brasileiro não gosta de arte. O brasileiro adora arte. Assim, tem palestras que eu faço onde tem um cafezinho e um bolo, assim, que foi comprado no ponto de ônibus, e você tem 500 pessoas se registrando na palestra, 150 perguntando e trazendo amigos, né, e palestras, às vezes, fora, onde você vai, para você reunir 10 pessoas, é difícil, porque o habitante de Miami não está interessado em arte. Com certeza, é verdade. Então, agora tem uma questão acho que tem um sistema muito dinâmico em São Paulo, tem muitas galerias, muitas residências, muitas mentorias, mas quando você sai um pouco de São Paulo, você já tem um pouco mais de dificuldade de encontrar esse ecossistema de base que viabiliza o potencial dessas pessoas, né? Claro. Então você vai até, eu estava em Salvador aí uns 2 meses atrás, que é Salvador, que tem um histórico incrível, que tem pessoas incríveis, tem tudo, você já vê, né? Tem 2, 3 galerias, assim, um pouco mais, né? Você já é já é um pouco mais difícil de...
então, né? Se você quer ver arte contemporânea, você vai até no MAN de Salvador, que tem um curador muito legal, adoro ele, tudo para você ver uma arte contemporânea lá, ou assim, tipo dos últimos 10 anos, como você vê na Pivô em São Paulo, como você vê já é uma coisa mais difícil, o financiamento público já é mais difícil, né? Acho que as verbas foram todas cortadas. Então, o que é uma das razões que eu dou o curso também, né? Porque às vezes o que eu tenho de depoimentos aí de pessoas que estão pelo Brasil e falam, olha, a gente não teria acesso a esse tipo de repertório de jeito nenhum. E uma vez que a gente sabe que existem esses artistas, a gente pode repensar a nossa produção. Isso é muito, muito legal. Eu estava te falando do Vinícius, né? Ele é o João de Barro. Ele pinta, né? Esse João de Barro, né? Esse pássaro. E é o pássaro arquiteto do Brasil. E Ai, aí, que legal. e aí você vê uma casa construída pelo João de Barro, e na parte de baixo você vê, né, um grupo de pássaros. Então, essa ideia da natureza como arquiteta é uma coisa, e isso executado por um grande pintor, e as instituições americanas já estão comprando, acho que é um artista jovem, 35, Ah, que 40 legal. anos. Qual que é o nome dele? Vinícius? Não sei se pronuncia assim, mas Gerheim é Gerheim. E a gente ficou assim, quase comprou uma obra chamada Barranco para Estou vendo um aqui. cliente Legal. meu. Tava na feira, grande pintor, e tinha o. Tem muita coisa, tem muita gente boa, né? Tem muita coisa, muita gente ruim, muita gente assim, meio É. perdida, meio amadora, mas muita Ô, gente boa. João, e em relação à política pública relacionada a essa área artística, o que você acha? Isso, olha, eu precisaria me atualizar, assim, um pouquinho assim que eu tenho acompanhado é que a gente está com uma verba muito maior para a cultura, agora com esse novo É, governo, né, graças à lei do Paulo Gustavo Aldir Blanc, a Lei Rouanet está exato. sendo revista, né? Então, acho que independente da Rouanet já tem uma verba muito maior, e eu acho que é da ordem de 3 bi, né? Então, a gente acho que vai ter uma boa injeção de dinheiro aí na cultura, então acho que isso deve ser legal. E o que eu escuto da parte de educação, eu tenho um amigo próximo que trabalha no instituto que treina professores de arte. Eles treinam 6 mil professores por ano. E aí ele me passa os números, né? Acho que são meio Aqui em milhão de professores. São Paulo. Não, acho que eles estão em 19 estados. Eles Ah, estão. que bacana. É uma. É Esse, uma esse PEP, né, que você apresentou na última aula, eu fiquei é, impressionadíssima, né? é, Quer dizer, se você tem um professor dessa qualidade, com certeza você mexe com várias cabeças é, ali, né? é. Sabe que um colecionador, eu fiz um projeto com um colecionador uma vez, onde era para entender o lançamento de movimentos artísticos e pesquisar. Eu fiquei 1 ano e meio, tinha uma verba assim para isso, umas 3 ou 4 pessoas pesquisando como é que os movimentos se originavam e como é que seria estruturar alguma coisa para fazer isso acontecer por aqui. E um dos movimentos que eu estudei ali na década de 90 da Inglaterra foi pivô assim, para esse movimento ter um reitor iluminado numa faculdade de arte, né? Porque ele chegou e Faz reinventou toda a diferença. educação de um jeito. Então, se você pega uma pessoa como o Pepe e dá uma musculatura de execução para ele, depois de 10 anos depois, 20 anos depois, você vai ter um Nossa, mundo com certeza, isso com certeza. Eu fiquei muito impressionada com ele, porque, em geral, né, as aulas de arte nas escolas são muito padronizadas até, sim, né? Não chegam a ser instigantes, né? E sim, ele é aquela criatividade, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, nossa, é, queria é, quem tem aula com é. ele. Tem gente, esse instituto eles têm um prêmio para o melhor professor, para os melhores professores de arte do ano. Acho que são 5 categorias. Legal. Eu fui algumas vezes nessa cerimônia de entrega desse prêmio, é comovente, assim, porque você vê gente pelo mundo inteiro e a nossa vida em São Paulo é confortável, assim, mas você vê gente pelo Brasil inteiro com vidas muito difíceis, fazendo trabalhos incríveis, assim, e
por um outro lado, né, esse instituto, assim, eles têm as estatísticas, né, você tem, eu tenho inclusive a live com esse cara que está no meu feed, que é o CEO dessa fundação que toca esse instituto, e acho que de 500 e, não sei se era 540 mil, 600 mil, mas nessa ordem de grandeza, acho que 5 ou 6% dos professores, desse meio milhão de professores de arte só tem formação em arte no Brasil. Você tem muito professor de educação física dando aula de arte, você tem muito professor de Nossa, matérias dando aula de arte, e aí o resultado, enfim, reflete isso, né? com certeza, com certeza. Mas eu gostei muito, e saí falando no outro dia para as pessoas não têm muita noção, né? Você não consegue explicar a arte dele, né? Mas só falando assim já causa um desequilíbrio. É, é. Nossa, achei muito legal. E o que vocês estão tendo é o meu olhar ali na arte contemporânea, assim, né? Porque ah, você tem dentro, é como eu falo, é como Brasília, que você tem, sei lá, 32 partidos, né? Dentro da arte contemporânea, você tem gente que está apostando na volta dos artistas dos anos 70 e 80. Você tem gente que está apostando nos artistas de meio de carreira já estabelecidos. Você tem gente que está apostando nos que fazem arte digital. Você tem, né? Você tem muitos partidos, assim, Nossa, nessa área digital, muita coisa, né, João? muita coisa. E você tem os Muita coisa. artistas mais acadêmicos, você tem aqueles mais... Você tem muitos recortes diferentes, né? E aí eu tenho eu tô preparando um livro aí que está um pouquinho atrasado, porque eu andei ocupado com um monte de coisas e não conseguia fazer aí o que o editor me pediu para fazer, mas vai sair em algum momento. Onde eu coloco um pouco qual que é esse recorte, né? Isso que eu apresento para vocês tem uma conceituação assim do como é que eu chego quando eu estou com um time de pesquisa e eu falo, olha, a gente vai atrás disso, eu dou um brief para eles do que a gente está indo atrás para eles voltarem com as coisas certas, né? Então essa é Ah, a minha legal. visão sobre Tá. o meu recorte do contemporâneo. Eu acho que para um público que está buscando a arte como uma forma de construção de repertório, de transformação pessoal, de ferramenta de aperfeiçoamento para exercer melhor outras profissões que não a arte, né? Você está na sua área ambiental de políticas públicas. Uma vez que você tira esse repertório, você vai de volta para o seu mundo com um repertório maior e você pode fazer melhor o que você já faz, né? Se eu te dou um recorte de algumas É, obras colecionáveis da SP Art, você vai ter coisas interessantes em casa e tudo, mas eu não sei se você vai ter né, uma visão do mundo, né, porque eu mostro coisa da Ásia, eu mostro coisa da África, eu mostro coisa, então a minha sim, ideia é dar esse sim. giro pelo mundo, né? Mas você dá esse giro pelo mundo, às vezes você não prestigia o que está É, acontecendo tem um recorte. localmente, então tudo isso mas aí, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já vi outras pessoas fazendo essa pergunta no curso, então eu tenho coragem de fazer. A arte contemporânea precisa de explicação, João? Acho que todo. Até você falou, você sabe, depois do SP Arte, eu não parei para perguntar em lugar nenhum. E aí, você comentando, você falou, eu paro e falo, vem aqui, me explica, tal. Eu falei, puxa, será que podia fazer isso? Eu nem sabia, né, que faz Claro, eu parte, sempre pego né? para explicar, mas eu devolvo aqui, eu devolvo a pergunta para você: que arte não precisa de explicação? Tem alguma? Não sei, eu acho que o mais clássico, né? Lógico que sempre vai precisar de uma explicação, mas aquela coisa do clássico, do belo, de não sei o que, você até se sente satisfeito de ver uma É. coisa que você procura, né? Mas Agora, aí é porque não precisa de explicação ou porque já foi explicado? talvez porque já tenha Não, sido explicado, né? não tem Acho a que arte que sim. não precisa de explicação, eu não sei. Você tem razão. Eu tenho dificuldade assim de pensar numa arte que não que seja boa, que seja disruptiva, que esteja fazendo história e propondo algo novo e que você olhe e você entenda. Você tem razão. Acho que sim. Muito do que eu fico imaginando como clássico são coisas que já estão mais do que Super, explicadas, né? Óbvio. super. Acho que tem sobre aquelas meninas de Velázquez, não sei se é Isso, 1000 livros, foi tem. uma.
E se não Muita tiver recebido explicação de uma forma teórica, você já viu num calendário, num imã de geladeira, num marcador de livro, numa xícara, e já viu um monte de gente elogiando e falando que é o máximo. Então, de alguma forma, você já está condicionado para gostar daquilo. É verdade. É verdade. Interessante, é verdade. Então, acho que é isso, Jussara. Obrigado Agradeço pela conversa. muito, João, Quem a conversa. assistiu, a gente vai fazer aí as terças e quintas, esses horários aí para a gente ter uma conversa a partir de perguntas aí de vocês que nos acompanham, né? Então, você queria fazer uma conversa específica aí sobre a SP Arte. Acho que semana passada a gente fez uma com a Ana, onde ela me perguntou se a arte contemporânea rompia com a estética. Então, essa é a Doula... Rompe? Eu não vi. Tá Rompe? no, Vou ver. tá no feed. Eu faço meia dúzia de comentários ali sobre a pergunta dela, com base em Tá. diferentes tradições aí, diferentes. Então, então quem estiver assistindo aí que tem alguma pergunta específica, a gente agenda e conversa. Eu fui também ver uma exposição, o nome da artista agora acho que eu não vou me lembrar, estava no MASP faz um pouco de tempo, uma artista contemporânea. E eu fui com uma amiga e ela falou, eu não gosto de arte conceito. Eu falei, mas isso é uma arte contemporânea. Não, isso não é arte contemporânea, isso é arte conceito. Eu falei, será que é diferente? Tem uma arte contemporânea conceitual e não conceitual, né? Acho que é uma arte conceitual, é um movimento específico ali de arte conceitual. E eu acho uma pena não gostar de arte conceitual, né? Porque essa ideia do conceitual é que você tem um conceito e você liberta a arte de ser algo bonito, de ser algo feito pro olhar, de ser feito, né? Você prender a arte ao que é belo. Como é que o mundo está afundando? Você é do meio ambiente. Eu achei que eu ia entrar para uma conversa com você e ia sair assim inspiradíssimo e super otimista quanto ao meio ambiente. Você falou, você que conhece esse negócio de ponta a ponta há décadas, não sei o quê, e você chega e fala que é uma utopia e o Não, a sustentabilidade é uma utopia. A gente tem guerra por um lado, né? Você tem países periféricos sofrendo, é uma utopia a gente pensar numa Então, o sustentabilidade mundo está de um global. jeito onde uma pessoa que é profissional do meio ambiente diz que salvar que o meio ambiente é uma utopia. Eu fiz um estudo hoje de manhã sobre imigrações. Você tem 100 milhões de pessoas se deslocando pelo mundo. Você tem, né, dizem que não vai ter peixe Sim. mais no mar daqui a 20, 30 anos. Então, se o mundo do jeito que está, os artistas ficarem só fazendo coisa bonita, belo, imagina. olho, então, eu acho que a pessoa que fala, não gosto de arte conceitual, tem que ser bonito, tem que agradar o olho, tem que ser o belo. E como é que você vai lidar com os problemas todos do mundo? Como é que a gente tem algoritmos, né? É lógico. O Instagram. E sem contar com o poder, né? Com o poder da arte para justamente abrir os olhos das pessoas para tudo isso, né? É uma alienação muito grande. Como é que você vai lidar com esses problemas todos do mundo, né, fazendo uma coisa? Então, aí acho que a pessoa tem que sair um pouco da zona de conforto e olhar para um outro. Muitas vezes esse tipo de comentário, às vezes acho que é uma questão assim do próprio pessoal da arte saber pegar essa pessoa e falar, olha, deixa eu explicar o que é uma arte conceitual. Talvez. Qual que é a importância da arte conceitual, e eu gosto de trazer a responsabilidade sempre para mim, né? Eu acho que se uma pessoa falar isso é porque eu não fiz a minha parte ainda. Bom, por falar nisso, eu falei que era uma utopia, mas não é uma utopia para a gente ficar parado, né, João? É uma utopia para a gente, naquele sentido do Galeano, de estar sempre tentando chegar lá, né? Sim. Sim. Todos os jeitos. Jussara, eu vou ter que ir, então. Obrigado aí pela conversa. Vamos, né? Estamos em contato. Tá bom, João. Obrigada, viu? Até mais. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí. Tchau. Até mais.